Eu sou meio... Eu trouxe, mas também não meio... Não é. Nossa, ontem eu cheguei em casa, mas... Só eu. Ah, mas a injeção você tem. Foi. Me fez mal pro estômago, mas um mal tão grande, só Jesus na causa. Injeção para as colunas. Pra coluna. Abastecer. Amanhã eu começo a fazer a... Uhum. Onde você vai fazer, Gi? Tem que fazer lá em Bauru. Tentei aqui e não consegui. Tá. Não conseguiu? Não tem os horários. Fisioterapia. Eita. Pra coluninha que também é. Nossa, gente, Mas tem tá tanto fisioterapeuta que você não conseguiu. É pelo Lá na convênio. Unimed não. Só pela Unimed Unimed só só dois. tem A dois Camila lugares, não tem hein? horário? A cá? Camila Eilert, ela atende lá aqui no hospital. No hospital, ela é muito boa. Então. Tá fazendo Eu fisioterapia. teria que fazer eu depois fiz das com 6 da ela. tarde. Ela atende? Ela atende até 7h30. A gente tem o telefone dela depois, se você quiser. Sério? Nossa, mas amanhã eu já marquei. Eu não achei, né, ninguém. Aí eu marquei amanhã, Ela é começar muito boa. 10h30 da A manhã. gente passou com ela, né? Eu fiz com ela, fisioterapia. Minha mãe faz com ela. Fui pra Bauru, foi Fica pra próxima, então. É, Mas manda pra mim depois, querida, por favor. Ela é amiga do meu irmão. Porque eu não conheço ninguém, né, gente? Eu nem parece que moro na cidade. Só venho pra dormir. Sou turista. Não, eu trabalhando aqui dentro eu já não conhecia, nem consegui conhecer nesse 1 ano e meio. Piorou Lá agora. dentro só, né? A maioria do tempo sim. Já te mandei. Beleza, fechou, obrigada. Deus abençoe. Aqui de repente eu ligo pra ela e consigo. Tá. Quem sabe? Porque a outra bolsa não tinha. Aquela do lado da escola. Do lado da escola. Já vi que tá Eliazar. Da Marta ali. Não sei como é que é o nome dela. É que a gente está dando licença, né? Então. A do CDU também não faz. Peguei um lugar lá, perto do correio lá. Hein? Ah, que você tá em Bauru. Estou em Bauru. Olha, Alice, eu ia escrever Alice, não sei porquê. Por que transferir o CG lá? Eu já estava transferida para cá. Eu sou da área administrativa, não sou da área operacional. E o que acontece? Ordens de Brasília. Juntar todo mundo, quem é administrativo, ficar lá juntinho e olha para essa. Acho que eles estão tentando ver quem tá, quem não tá. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Para ver como é que vai ficar. Tá forte De privatização? Mais do que nunca. inclusive aquela FedEx dos Estados Unidos está entrando aqui. Uma empresa que comprou. Faz tempo. Hoje mesmo eu estava vindo de carro, vi um caminhão enorme entrando na Tilibra da FedEx. Ali do lado da Ana. É um caminhão Rapidão, mais rapidão. Você tem ali em cima. Eles Esse compraram. tá escrito FedEx mesmo, bem grandão, bem Essa empresa bonitão. Rapidão Cometa que comprou essa. Aí eu pensei comigo, será que eu vou ter que ir para FedEx, meu Deus? Vai É, ser vai bem ser melhor, recebida né? sempre. Será que eu vou ter que ir para FedEx, Jesus? Deixa eu lá. Não, é esse aqui. Ah, meu pai. Se for para melhor, Vamos trocar aqui, esse que é lindo. Pois é. Eu quero parar. Tá vendo o sinalzinho de boca? Fica lá, quando eles aumentar o certificado. Sim. Não pode escrever o meu nome. Ai, que situação, eu tô cansada. Escrevi o dia todo. Me poupe. Pessoa que nem estudou, nem estuda. A DHL também queria comprar correio. Quem? Já teve, DHL? DHL. Já teve negociação. assim, Porque eu tenho um foram lá chefe que ele fala visitar. assim, né? Ele fala assim, quem é que vai querer comprar entrega? Rapaz, E quem é esse chefe fora do mundo? é o... Vocês querem Rosário. colocar ali em cima? Rosário? Rosário. Ah, não, gente. Aparecido Rosário. É, parecido. Gente, como é que pode? Ele Essa falou. pessoa fedida. Ô, gente, Ele... tá online, É. tá online, tá? Então, quem... Eu digo, fazer o quê, né? Vamos mudar de assunto. Estamos online. Vai que o Rosário resolve hoje ouvir a gente. Bom, Nunca se sabe, querido. Não, mas pode ser que ele não ouve, mas alguém que ouve que fala pro outro, alguém que Isso, fala, chega lá. Entendeu? Mesa Essas cheia. Essas coisas.
Mesa cheia. Pra mim não apareceu, não. Isso é pior. Gervásio, não vai cair o quadro, não. Que quadro? Não abriu pra mim. Que quadro. Sempre abre. O Gervásio tá falando que tem um desencarnado mexendo num quadro. Não, diz pra ele que vai aparecer mais um ali daqui a uns dias. Quadro não. Bem, Caiu, Não tá dá. pesquisando. É. Gente, Uma mandalinha. Bem-vinda, Cássio. Bem-vinda, Cássio. Bem-vindo todo mundo, né? Que o Cássio falou que eu tô aqui hoje. Nossa, E o agora que Marujo? ele sentou ali. Não, centro espírita. Não, eu coloco amigos do bem, porque eu já sou. É, o cachorro dele fez cirurgia. Marujo. Marujo, isso aqui tá bem. Aí, Então, vamos lá. Boa noite, Lídia, Lourdes, Rita, Cristina, Eliana, o Acácio Gervásio, João, Solange, Amanda. Amanda é minha charada de aniversário, 7 de maio. Só tem uns anos de 7 de diferença. eu sou 27. Só tem um pouco. De maio? Sandra. Nós temos 7 dias diferentes. O Alexandre e a Amanda tá conectando lá, mexendo no. 7, 20 e 27. É. Olha, uma... Né? Já vamos pensar nisso ano que vem. Ó, Ano que 7, vem é 20 meio e 7. 27. Oh, meu pai. Meio 7. Wagner É, já fez. Ó, então tem que ter festa Vai mesmo. fazer 50. Eu já fiz. Sabe como é que eu tô sem Nem sei. cabelo antes? Ah, eu ainda tenho cabelo. Não parece mais. Obrigada, você é muito Já que gentil. ainda continua. Até fazer, sei lá, 90. Agora a Gi não parece mesmo a idade que ela tem. Fazer 50 anos. Meu pai amado. Pode fazer a oração inicial, já vou só acabar. 49, fazer 50 anos tem. Então vamos. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, iniciando pela prece. Vamos pensando em Deus, nosso Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos recebidas e também pelas provações, porque elas nos fazem crescer e ser melhores do que aqui chegamos. Graças os damos, Senhor, por esta reunião em que vamos estudar o livro dos Espíritos e rogamos que permita aos Espíritos superiores estarem conosco durante esta reunião, nos intuindo, nos alimentando de boas ideias e para que possamos entender cada vez melhor a respeito das suas leis e do Evangelho de Jesus, nosso Mestre querido. Que haja paz no coração de todas as criaturas, esperança, Senhor, para aqueles que estão sofrendo, e que o Teu amor possa nos envolver num halo de luz e que nós, Senhor, agradecidos, possamos cantar um hino de amor ao Teu nome. E assim, damos por iniciada a nossa reunião de hoje, dando glória a Deus nas alturas e desejando paz a todos os homens de boa vontade. Que assim seja. Que assim seja. Ok. Vamos lá, palestra de ontem. Não Alguém quer assisti. começar? Eu não titi. Titio? Não titi. Muito Não deu boa. tempo. Gostei bastante. Muito bom. Sempre trazendo uma reflexão, né? Só aí não tem como. Não tem quem não diga, mas muito boa. A gente acaba se sentindo ali junto, né? Dá a impressão que eu falava, sentado à mesa. Fala mais alto, fala mais alto. Não, fala pertinho do microfone. Sentado à mesa e tudo mais, dá a impressão que a gente estava ali também, né? Sim. Você começa a se imaginar, vendo as pessoas. A história, né? É, A você história. começa a se colocar Acho que eu na tava lá história. dentro também. É, Muito É doido. muito engraçado isso. Muito bom. Já vou olhar. Peraí. Muito legal. Nossa, todos esses comentários, o Jorge vai ficar felizão. Olha, queria muito ter assistido, mas vamos. Bom, eu Pessoal da internet, bom, fala, pessoal Eu daqui gostei primeiro. demais porque ele falou bastante sobre o Evangelho mesmo. De uma maneira que a gente fala, ai como é lindo, isso é a fala do Alexandre, ai como é lindo o Evangelho, né? O Evangelho é lindo, a hora que você se põe a refletir, você fica até com medo, viu? O tanto que a gente tem que crescer, né? E a reflexão ontem ele trouxe sobre vários temas
vários temas assim, sobre a paciência, a tolerância, enfim. Sobre tudo aquilo que A a gente bondade. deveria ter no dia a dia, a gente O peso de uma tenta. palavra, o peso de uma palavra errada ou boa pode modificar uma vida toda. Pode fazer tanto bem como você pode fazer muito mal. Isso ficou muito claro, assim, o cuidado que a gente tem que ter com o próximo, né? Bom, falei demais já. Mais alguma coisa? E você, Ale, o que achou? Eu gostei da palestra, eu gosto da maneira que o Jorge leva. De novo, é que você não conseguiu assistir, né? Mas é aquilo que a gente sempre fala. Na verdade, ele foi feliz, eu conheci o texto, eu brinquei com ele, que na verdade eu imprimi, mas eu achei sacanagem com ele. Mas eu achei interessante a maneira que ele pegou um texto que não é espírita e utilizou para uma mensagem do Evangelho, que dificilmente as pessoas fazem, né? Às vezes a gente pega o Evangelho, acaba lendo, embora ninguém leia o Evangelho, né? A gente só usa ele para escorar copo em cima do criado mudo. Eu achei que ele pegou um texto e conseguiu levar para a realidade do Evangelho. Depois ele conseguiu linkar e falar do que ele queria falar da lição do Evangelho, né? Então, achei interessante. Ele nunca tinha feito nesse formato com a gente, né? Normalmente ele traz uma questão do Livro dos Espíritos e acaba falando direto do assunto. Algum comentário da página sobre a palestra? Olha, na página todo mundo elogiou bastante. Ontem eu vi os comentários, né? Hoje anotando os nomes, que eu já... Todo mundo falou que era uma... De sempre, né? A pessoa que traz uma palestra de fácil acesso, mas de fácil entendimento, as pessoas se interessam mesmo, né? Eu acho que todo mundo entendeu o recado, que a palestra foi maravilhosa. Eu acho que ele alcançou o objetivo dele. Alguém mais? Você me mostrou um comentário da semana passada? A Sandra Alves, ela comentou sobre a aula da semana passada, sobre a influência dos espíritos. Ela fala, só achei que falaram pouco e saiu muito do tema, pouco explorado em relação ao comentário sobre o que foi lido. Ela gostaria Da semana passada? Continuidade desse que a gente vai dar hoje, né? Ela gostaria que fosse mais claro Faz a pergunta. Ela deve estar ao vivo, né? Como que é o nome dela? Sandra? É Sandra Alves. Sandra, faz a pergunta mais objetiva, porque de repente nós falamos de 4 ou 5 questões da semana passada. Ela tem mais um pedaço aqui, ó. Se falou do umbral, se vamos todos passar no umbral e ficou nisso. Desculpa, sinto. Desculpa, sim. Gosto muito da aula, obrigada, é só uma sugestão. Então acho que a dúvida dela foi sobre o umbral, né? Ela achou que a gente não esclareceu de repente, não ficou claro, né? E antes a gente pode até retomar, só perguntar, mas primeiro que não precisa pedir desculpa, Sandra. Na verdade, o que a gente quer é que as pessoas participem o máximo possível, como se tivessem que... A ideia é de que as pessoas realmente... Compreendam. E perguntem, questionem para que a gente consiga discutir o assunto. É que, na verdade, o umbral, não fazia parte do assunto e acabou alguém fazendo essa pergunta e a gente acabou respondendo, né? Mas a pergunta que foi feita na semana passada foi se todos iríamos para o umbral. Se eu não estou enganado, foi essa a pergunta. Aí uma disse que ela tinha lido que iria, você disse que não, e ela disse que tinha ouvido dizer, né, no centro, que a resposta era que sim, né? Então, mas acho que ela não tem dúvida quanto a isso. O negócio dela é que a gente não falou, não explorou o assunto que estava sendo tratado. Que a gente perdeu muito tempo falando, não esclareceu. Talvez quando a gente continuar estudando aqui, surja a pergunta, ela mesma faça a pergunta e a gente consiga esclarecer melhor. E se ficou alguma questão, Sandra, em especial, refaz, retoma para a gente... Até para a gente recordar, né? Porque como a gente discutiu semana passada, nós fizemos da 525 a 529, né? De repente passou realmente alguma coisa batida. Quer dizer, na verdade não é que passou alguma coisa batida, é o que a gente sempre discute. Tanto que a semana passada a programação a gente fazia até 530 e não deu conta, porque acabou realmente saindo outros assuntos. Esse é um dos motivos para quem está chegando a primeira vez
da gente acabar não respondendo outras questões que não sejam diretamente relacionadas ao tema, que acaba sendo inevitável, né? Porque uma coisa acaba levando a outra. Por exemplo, o assunto não era umbral, e isso remeteu ao assunto, então fica difícil. Mas se a questão for alguma coisa em específico, refaz, ou se agora que a gente retomar o assunto, surgir, a gente tenta esclarecer. E você também comente alguma coisa que ficou, de repente, para ajudar a gente para retomar o que a gente estava conversando. Mas em resumo, né, para a gente ficar claro, a pergunta principal era se os espíritos tinham alguma influência sobre os acontecimentos de nossa vida. Então, assim, bem claro, eles têm influência na nossa vida, mas tudo em obediência às leis naturais. Eles nunca vão transgredir as leis naturais. Então, acho que esse é o resumo. Esse é o ponto de partida. Né, ponto de partida da aula. Aí, ele pode alterar, desviar uma bala, né? Ele não pode. Isso né? a gente entra lá. Ele pode fazer a mão tremer, pode fazer a pessoa titubear, Intuir, fazer o outro distrair. Cair um pouco de lado, né? Sair de lado, influenciando a pessoa, né? E não... A Sandra até comentou. Ela falou assim, dúvida não tem nenhuma. Okay. Isso era isso só mesmo. só Falou uma pouco sugestão. sobre a influência dos assuntos. Tá. Sandra, na verdade... sua mãe também está assistindo, manda um beijo para ela. Sandra, na verdade, a Alice tinha até comentado um pouquinho antes, que na verdade esse assunto vai se estender, ele não acabou da 525 a 529, né? Nós vamos tentar da 530 até 535, talvez a gente não consiga de novo cumprir até 535, mas na verdade ainda vai continuar mais uma semana, então nós ainda tem muito assunto sobre influência dos espíritos, e até a gente parou a semana passada por sugestão da Alice, porque a gente já estava com 925, né? E esse 530 e o 530A provavelmente vai trazer bastante questionamento, bastante comentário, né? Ok. Então vamos lá? Vamos lá, então. 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que antepõem aos nossos projetos e transtornam as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Então, a resposta. Eles se comprazem nessas traquinices que são provas para vós destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento. Convence-te, pois, de que se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Certíssimo. Bom, né? Aí nós vamos comentar essa. Deixa eu só aproveitar, antes da gente entrar, só fazer duas. A Patrícia está perguntando. Patrícia, isso nós vamos responder, nós podemos até comentar rápido, porque é retomando o assunto. Então ela está falando, dúvida, todas as pessoas têm guia, mentor? Sim. Então nós já discutimos, aliás, nós tratamos, antes da gente entrar em influência dos espíritos, em espíritos protetores. Exato. Tá? Então tem, então a resposta é, mas se você quiser aprofundar, há 2 semanas atrás, há quase 4 semanas, nós tratamos do assunto de espírito protetor. E a Monique está perguntando se pode fazer pergunta. Monique, sempre que for alguma coisa relacionada às questões que estão sendo tratadas, sim, e se não for, entra na página, na mensagem no particular e faz a pergunta. É que a gente só não consegue, que a Sônia até comentou, acaba falando de outro assunto e a gente não consegue, porque a gente já fala demais, acaba falando de assunto que não tem, a gente não consegue cumprir. Mas vamos lá na 530? Vamos lá. A Gi gostou da resposta. Gostou, né, Gi? Sim, gostei. É aqui, ó. Se o espírito leviano... Lembra que a gente tem lá as categorias de espírito, né? Os levianos e brincalhões, aquela categoria de espíritos que gostam de fazer brincadeira, pregar peças nas pessoas, né? Tipo aqueles duendes que às vezes aparecem nos filmes, né? Então, o que os espíritos... Se eles podem, né? Transtornar, se antepor a nossos projetos, quer dizer... barrar alguns projetos nossos, algumas previsões que nós tínhamos para a vida, ou algum sonho, né? Então, se eles são os autores daquilo que nós chamamos de pequenas misérias, né? Acontecimentos
que nos trazem assim um descontentamento. Então a resposta dos espíritos é que eles se comprazem nessas traquinices, né? Nessas artes. São como espíritos, como crianças que gostam de brincar, de pegar peça. E para nós que vamos passar somos objeto dessas traquinices, é uma prova. Sim. Né? E essa prova é para que a gente exercite, né? A nossa paciência, a nossa compreensão, né? Para que assim a gente Só para não te cortar, mas eu tinha certeza que ia ser uma pergunta e de repente até para as pessoas que devem ter a mesma dúvida do Gervásio, que nós falamos aqui, né, na resposta dos espíritos, né? Entretanto, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, e aqui ficou felizona, das quais vós sois os principais autores pelo vosso estouvamento. O Gervásio está perguntando o que é estouvamento. Ah, tá. E aí essa dúvida deve ter bastante gente, ele que fez a questão. Estouvamento é aquela pessoa que é atrapalhada, né? Que deixa cair tudo cai da mão, feito eu. Nossa, essa sou né? eu. Vou pra cozinha, cai panela, cai tampa, né? Cai colher. Então a pessoa que é estouvada, que é atrapalhada, que é, né? Ela deixa cair as coisas. Na então verdade, isso é um A estovamento. gente fala estrovar. Estorvo. Na verdade, estorvo. A gente fala estorvo, mas essa pessoa é Estouvamento. É estouvamento. Então você é um estouvo, não um estorvo. Vou arrumar. Eu sou um estorvo. Então assim, Gervásio, respondi, agora fica mais fácil. Muito acontece por nossa própria culpa, porque a gente mesmo se atrapalha. Né? A gente mesmo deixa cair as coisas, a gente esquece das coisas, né? E aí fica lá dando 3 pulinhos para São Longuinho para ver se acha o trem. Acha que eles mudaram de lugar. Acha que eles que mudaram de lugar. Não tem muita gente que pensa isso. Oi, mas eu pego São Longuinho. Então, todo mundo faz isso, né? E assim, o que eles querem deixar bem claro é que nem tudo que nos acontece é culpa dos espíritos. A gente joga a culpa nele, né? Mas a culpa é nossa sempre. É nossa sempre, porque aí volta naquele negócio da sintonia, do que eu tô trazendo, do que só eu por tô uma plaquinha ali na frente, quando mesmo, sintonia. Né? Acho que eu vou quase todas as vezes, põe a setinha. Põe a setinha, resposta é sintonia, acende a luz. É que é fácil a gente colocar a culpa nos espíritos. Aí tem algumas pessoas que podem me perguntar assim, olha, mas na casa tal, né? Muita louça batia, Porta batia a gente ouvia arrastar corrente, levanta, vai lá, não tem nada. Aí tinha arrastamento de corrente, não sei o quê, né? Como é que isso acontece? É uma peça também, não é? Uma peça, os espíritos não estão ali brincando. Essa brincadeira tem também com o fim de levar a paciência, mas também levantar a curiosidade de quem está passando por aquele problema para procurar ajuda, para procurar estudar, para saber o que está acontecendo, né? Algumas pessoas vão atrás da benzedeira. Agora, como é que isso acontece dentro de casa? O espírito ele pode movimentar? Tem que ter uma pessoa com uma mediunidade. Tem que ter uma pessoa dentro da casa que tem que ter uma mediunidade chamada mediunidade de efeitos físicos. Né? Essa mediunidade de efeitos físicos, a pessoa aí vai complicar um pouquinho, porque a pessoa solta o que chamamos ectoplasma, que é uma matéria mais densa, que possibilita aos espíritos manusearem e aí então, né? Mas você que vai, essas coisas acontecem. Isso eu já presenciei. E você vai ver, não tem pedra, Exato. não tem louça, não tem corrente, não tem assim pedra rolando pedra na janela, louça quebrando. Esse é algum caso, tem casos que na 530, o que a Alice começou a falar é importante a gente se apegar, que senão a Sônia tem razão, nós vamos acabar mudando, indo para outros caminhos. Na verdade, o que ele está falando? A pergunta dele é em relação a exatamente essas coisas. Se tudo o que acontece desse tipo, se é culpa deles, se as misérias da nossa vida, essas coisas que a gente faz de bobagem, se é culpa deles que nos levaram para lá. E é por isso que ele fala do estouvamento. Nós é que fazemos, aí nós vamos fazer aquilo lá. Nós é que não somos vigilantes, nós é que não prestamos atenção nas companhias, nós que não prestamos atenção no pensamento que não deveria. Enfim, nós é que criamos esse ambiente astral que nós convivemos. Isso nós falamos todos os estudos. Nós vamos rodar e sempre vai falar. A Alice brincou com a história da sintonia, mas todas as vezes nós vamos rodar e vai ficar nisso. Então, aonde que vão estar esses espíritos brincalhões? Volta naquela história, em todos os lugares?
Não. Se eu tiver, Aonde tiver sintonia. aonde eu tiver, aquilo ali fizer. E outra, aonde aquilo vai surtir efeito. Sim. Eu escutei a pedra lá em cima, eu estou lendo, eu estou prestando atenção em outra coisa, pode rolar 350 pedras lá em cima, eu estou fazendo outra coisa. Então eu sempre vou me aproximar, isso a gente sempre tem que estar prestando atenção. Essa que é o questionamento dele. Isso, por quê? Isso a gente traz, voltando na história de sempre, a gente traz, você comentou agora, que a gente culpa e procura sempre algum culpado para as nossas mazelas, para os nossos equívocos, para os nossos supostos azares. Nossa, eu só dou azar na vida. Verdade. Ai, que dó. Verdade mesmo. Você já parou para pensar em tudo que você faz, tudo que você fez, o que você plantou, como é que é a sua conduta moral, como é que é a sua conduta profissional, como é que é a sua conduta, aproveitando o desnamorado, como marido ou como esposa. É azar. Não, eu que colho aquilo que eu estou plantando. E aí aquilo que a gente sempre fala, eu acho fantástico, não é castigo, é simplesmente colheita. Aquilo é um reflexo daquela ação que você praticou. Simples assim. É difícil para a gente aceitar, é o que a gente sempre comenta em todo estudo. Nós não temos ainda a condição moral de achar que os desastres que acontecem na nossa vida são culpas nossas. Nós fomos criados durante várias existências e sempre nós somos ensinados que tem um culpado e mais, que tem alguém que vai resolver o problema, que é pior. Nós aprendemos que alguém vai resolver, que se eu for lá e pedir perdão, está resolvido. Todos os meus problemas estão resolvidos. Os caras colocaram o cara na cruz e falaram que ele salvou a vida de todo mundo. Nós colocamos ele na cruz e ensinaram pra gente que ele redimiu todos os erros que nós temos. Você quer mais mamão com açúcar do que isso? Que esforço que eu precisei fazer? Ele fez. Mas isso não é de agora. Isso foram várias existências que isso foi sempre colocado no nosso... Então, na verdade, é muito mais fácil. Eu não acredito em espírito, mas jogar, sumiu. Só acontece comigo. Some essa colher toda vez. Eu não sei onde eu pus, eu não sei onde eu guardei o sapato, eu não sei onde eu pus a carteira. E aí os espíritos que sumiram. Vamos lá? Ok. 530A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia. Quer repetir, Alice, para a gente dar uma... Os espíritos que provocam, então está se relacionando ainda às misérias da vida da pergunta 530. Provocam discórdias, ele age em consequência de animosidade pessoal, ou seja, ele é contra mim mesmo, ou ele ataca ao primeiro que encontrou, é porque eu estava na frente dele, sem motivo determinado por simples malícia. Né? Então a resposta... Só para aproveitar, então presta atenção, ele faz uma pergunta que nós fazemos o tempo inteiro. Então os espíritos que criam esses problemas para a gente, ele vem de caso pensado. Endereço já. Não, eu vim para prejudicar a Débora, então eu vim porque eu vim para prejudicar, fazer ela se atrapalhar. Ou eu estou passando aqui na porta da escola e a Débora está atravessando a rua, vai nessa daí mesmo. Essa é a pergunta dele. Exato. Então a resposta dos espíritos é por uma e outra coisa. Às vezes trata-se de inimigos que fizeste nesta vida ou em existência anterior e que vos perseguem. De outras vezes não há nenhum motivo. Ele brinca porque ele Então pode tem brincar. as duas Então, mas vamos para a primeira parte, que é o que mais nos preocupa, né? Que é o que mais a gente tem que tomar cuidado, e mais, né? Que a gente fala também todo estudo, que a gente tem que tomar cuidado, mas não se transformar em vítima e coitadinho em relação a isso, porque a gente se acostumou dentro da doutrina espírita que o obsessor é o malvado e nós somos os bonzinhos. O obsediado é o bonzinho e o malvadão é o obsessor. Na verdade, na maioria das vezes, ele está vindo cobrar uma dívida, alguma falta. Na verdade, então, nós não somos tão bonzinhos. Né? Aliás, na maioria das vezes nós somos bonzinhos, nós não somos bonzinhos porque nós estamos num planeta de prova e expiação. Quer dizer, então nós temos muito o que melhorar, o que resgatar e o que aprender. Mas é essa primeira parte, que é o que sempre tem mais questionamento, né? E que é, de novo, né, que precisa grifar, porque a gente também deixa passar batido, porque a gente fala que a gente lê e não presta atenção. Trata-se de inimigos que fizestes nessa vida ou em existência anterior. Então, aquilo que nós conversamos, acho que umas 2 semanas atrás, também a gente criou o hábito, por N motivos,
de que todas as coisas que acontecem nas nossas vidas foram existências anteriores. Eu cometi um erro 3 encarnações passadas e agora eu estou pagando o preço por isso. Nesse caso, nessa vida, ele está falando de um espírito que já desencarnou. Não, De uma pessoa é assim. que já desencarnou ou só pelo pensamento? Aqui ele está falando de espírito, Então, que o de espírito espírito, provoca. né? Então, aqui tá- Eu arrumei esse espírito como inimigo nesta Então, vida. nessa vida, então. Por quê? Porque eu prejudiquei você, Ana, e o espírito gosta de você. Não, eu entendi, Então, mas- Não, dos mais ou encarnados. menos A aí. pergunta é essa. É isso. Isso. É o espírito desencarnado que vai Desencarnado, agir. é isso que eu tô falando. É isso. Nessa encarnação, desencarnado mesmo, Isso. nessa encarnação Que age. Que age, é isso que eu tô falando. É. Tá. Ele age Se hoje. você quiser, o que você está pensando é no seguinte. Claro, e vamos de novo, o que ele está tratando aqui é espírito. Lembra de novo, tá? Espírito desencarnado. Alma, para quem quiser usar o outro termo que eles estão tradicionalmente usando, vamos usar alma. Mas tá bom, E espírito. quando a gente fala em... Mas aí a sua pergunta cabe no seguinte. Por outra vida, o que você perguntou é se eu posso desejar mal, que aí é um mal olhado, ou coisa, não sei o que tal. Claro, vibração, de novo em sintonia. De novo em sintonia. O que ele está tratando aqui, e o que a Alice tentou falar, é de que eu prejudiquei, eu te traí. E o espírito da Ana Cristina, que é um espírito extremamente familiar, se sentiu extremamente agredida e extremamente magoada. Fatalmente vai intervir nesse tipo de atitude. Por quê? Ou com filho, estou falando do esposo, mas pior ainda. Quer dizer, alguém agrediu meu filho, minha mãe, que desencarnou. Alguém me agride moralmente, ou ela sente que ainda está nesse padrão. Fatalmente está comprando a briga. Lembra que nós estamos falando, gente, muito importante a gente ter a noção de que esses espíritos desencarnados, que nós tratamos ou como santos ou como demônios, são do mesmo padrão nosso. Com os mesmos defeitos, com as mesmas angústias, com todas. Se nós vamos voltar lá no livro dos Espíritos, quem são vocês? Os espíritos dos homens que viveram na Terra. Quem são os espíritos que viveram na Terra? Nós. Então os rancores, os ódios, as mágoas, todos os que estão à nossa volta, na sua grande maioria, são extremamente iguais em sentimentos aos nossos. Então, se eu te magoei, e esse espírito é extremamente afinizado a você, vai se sentir ofendido. Vai acabar interferindo em relação a isso. Tá? E nessa primeira parte. E da outra, o que não há motivo nenhum, é o espírito que simplesmente gosta de brincar. Sim. E aí sim, eu estava lá, eu apareci, ele achou que era fácil me influenciar, porque Que aí a sintonia minha de sintonia novo, consegue fazer com que ele chegue até mim. porque eu atraí, aí lembra daquelas ondas, né? Eu estou na mesma onda dele, na mesma faixa de ondas. E aí então eu consigo ser influenciada por esse espírito. Se eu estiver numa onda acima, ele já não consegue mais, né? Como ondas de rádio e de TV mesmo. Que é o que dá para o melhor exemplo. Né? É. Vamos lá? Então, da semana passada, só para a gente, deixa quem acompanhou a semana passada, então, semana passada era 525 a 530, então nós estamos terminando a 530, mas continua, por isso que aquela hora que eu falei para a Sônia, isso nós vamos continuar no mesmo tema, influência dos espíritos sobre o acontecimento da vida, tá? Nós só dividimos em alguns blocos porque a gente não consegue... Monique, acho que já foi respondida a sua pergunta, né? Quem são esses espíritos que fazem isso, já respondeu, né? Então, Eu acredito que sim. Se Qualquer não coisa- responder, Monique, refaz a Se pergunta. responder, eu refaço, né? Não entendo, às vezes não consegue entender, E só... a gente tenta explicar. Não só a gente, aquilo que a gente sempre fala toda semana, e não é ser repetitivo, as pessoas que estão participando e já se acostumaram, também podem responder, questionar, participar, como estavam fazendo. Hoje é que está mais tranquilo aí o negócio, mas... Madalena falou que não, tá com já problema vi. no celular dela. Eu falei porque ela estava sumida hoje, ela estava quietinha hoje na Eu internet. falei que faz muita falta a ajuda dela. Ela falou pra vibrar pro celular dela. Vibrar pelo celular. Põe no vibração, põe no vibra. Põe no vibra cal. Não põe no som, põe no vibra só, que aí quem sabe ele vai. Então vamos para 530. Então continua o mesmo tema, tá, gente? Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Vai esclarecendo mais também. Vai abrindo. Sim. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com sua vida corpórea? Pera só um pouquinho. Deixa eu só aproveitar uma Veneno da pergunta. cobra. Não, deixa eu só aproveitar uma pergunta aqui, que é dia dos namorados, nós vamos ter que colocar na mesa a pergunta. A Virgínia. Boa noite, meu ex-marido desencarnou faz 1 ano e 7 meses. Já estávamos separados. Mas ele dizia que se desencarnasse, não ia me deixar em paz.
Minha vida está completamente em desequilíbrio, inclusive eu. Pode isso acontecer? O que posso fazer? A resposta está na pergunta abaixo, 531A. Por isso que eu cortei antes dela, para vamos aproveitar. Mas depois daí eu dou o meu conselho no Dia dos Namorados, Virgínia. Meu pai. Então vamos lá, 531. Então o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue, quer dizer, acaba com a sua vida corpórea. Quando eu morrer, então acabou aquilo lá. A resposta dos espíritos é: muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então essa última frase, né? Lembrando que Deus está no controle Sempre. de tudo, né? De todas as coisas. Então, se isso acontece... E aí volta, aí já vai vir essa pergunta, né? Se Deus o permite, então quer dizer que Deus é ruinzinho às vezes, que Ele deixa Ele nos perseguir com o seu ódio? Essa é uma pergunta que ninguém fez ainda, mas fatalmente vai acabar aparecendo, né? Certo? Vamos lá, de novo, na 531, que Alice, o rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Primeiro ponto, e aí a resposta vai por si só, mas vamos emendar. Quando eu desencarno, nós acabamos de falar, fizemos esse comentário há pouco. Quando eu desencarno, como a gente ouve em quase todos os velórios, né? Virou santo. Virou um santo, todo mundo fala bem, vai descansar, foi pro colo do pai. Tá certo? Isso é verdade? Ou vamos melhorar, em vez de falar em verdade, porque a gente não tem esse poder, mas isso é racional ou justo? Eu desencarnei, independente da condição moral que eu me encontrava, eu passo a ser um espírito bom nesse momento do desencarne? Sou o que eu sou. Sou o que eu sou. Então a pergunta dele é essa, e aí a Alice respondeu lá embaixo. Muitos reconhecem a sua injustiça e o mal que fizeram. Muitos. Certo? Nem todos. Ele fala muitas vezes. Mas, muitas vezes, também vos perseguem com seu ódio. E aí vem a vírgula, que não é à toa. Se Deus o permite, e a Alice fez o comentário exatamente isso, para deixar claro que quem toma conta da bagunça toda é o cara. E aí a vírgula depois, que de novo, que é para falar, presta atenção. Para continuar a vos experimentar. O que é esse vos experimentar? Então, por isso que eu perguntei. Então, quem leu até aqui, então se Deus no dia tiver de mau humor ou quiser me sacanear, Ele deixa o espírito continuar me perseguindo? Não funciona assim, né? Não, aí seria injusto, né? A gente estaria contrariando o Deus justo que a gente acha que é. Então, Ele não faz isso. Se eu preciso de experimentação, é porque eu ainda preciso crescer. Né? Eu preciso do crescimento. E assim então, assim, aí Ele permite que aquilo aconteça para que eu possa me melhorar através daquele exercício. E digamos que um pai quer educar uma criança e diz: olha, ali é perigoso, olha, ali você vai queimar a mão. Aí não ouve, então deixa botar a mão e queimar para ver se assim aprende, né? Não é assim? Sim. Então, o mesmo pai misericordioso que, né? Eu estou falando, a lei divina está aí, todos nós conhecemos, mas eu insisto em desobedecer a lei divina, então vai lá, experimenta. Porque quando a gente chegar lá, experimentar, bateu, voltamos de novo para o Pai, né? É o fundo do poço mesmo. E lembrando, né, aproveitando de novo, voltando para essa retórica, mas é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que é a história de que todos os acontecimentos, e aí essa vírgula fica clara. É muito importante. Né? Entre essas, se Deus o permite, é isso que eu falei, não quer dizer que se ele tiver de bom humor ele deixa ou não. É que ele quer dizer que ele está no comando. E que, para vos experimentar, o que ele quer dizer com esse vos experimentar? Que a Alice está falando. E nós precisamos lembrar o tempo todo. Aliás, as pessoas precisam lembrar, porque nós não lembramos, nós não queremos lembrar. Todos, volta no que nós comentamos lá há pouquinho, na 530. Todos os acontecimentos, todas as situações, porque eu passo na minha existência, são necessárias para o meu crescimento moral. Erradas ou certas. As erradas foram equívocos e eu vou ter que aprender com os erros. É a história do pôr a mão no fogo, pôr a mão na tomada e dar choque.
para que eu aprenda. Eu preciso pôr a mão na tomada para não dar choque? Eu preciso pôr a mão no fogo para queimar, para aprender que não precisa? Não. Esse é o tal do aprender pelo amor ou pela dor. Então, aí volta no que a gente conversa toda semana. O infeliz que inventou, que a doutrina espírita fala que quanto mais sofre, melhor precisa retomar e voltar a estudar. Porque se eu não coloco a mão na tomada e não tomei choque e aprendi que não é para pôr a mão na tomada, eu não aprendi pela dor. Eu aprendi pelo amor. Quem me ensinou? Meu pai. Então é a mesma situação. Então, eu estou passando por situações conturbadas e isso simplesmente não muda. O que vai acontecer? Vai de novo, filho. E aí o que parece pra gente castigo é benevolência. Eu estou te dando mais uma chance de te aprender. Porque se nós não pensássemos assim, como mais uma chance de aprender, mais uma chance de melhorar, mais uma chance de evoluir, eu teria parado em uma só. Se a existência fosse uma só, estava perdido, porque eu não tenho outra chance. Exato. E aí lembrando das palavras de Jesus, né, Alexandre? Que nenhuma agulha se move no palheiro sem que Deus tenha conhecimento. Então nada, absolutamente nada do que acontece à nossa volta está sem o conhecimento do Pai. E sem, o mais importante para a gente, que é difícil no estágio que a gente está, e todas essas situações são necessárias para o nosso crescimento. Todas. Desde as mais difíceis. Nossa, mas então você quer dizer que eu ter perdido um filho? Infelizmente ou felizmente, depende de como a gente vai encarar, era necessário para muitos espíritos, não só para aquele que desencarnou, como você que era pai ou como era mãe, para os avós, para os familiares, para os irmãos, enfim. Então, mas hoje ainda, é isso que eu falo sempre, nós ainda não temos essa maturidade moral e espiritual para encarar isso como uma coisa que é útil para a nossa existência. No primeiro bico no canto da mesa, com o dedão, nós xingamos até a última geração. Então você imagina a hora que nós temos um problema realmente sério, a hora que eu perco grana, a hora que eu perco família, a hora que eu perco um filho, a hora que eu perco alguém querido, se nós temos estrutura para olhar e falar, era o que era necessário. Nós não temos. Então, mas isso é importante, na vírgula lá, por isso que eu só dei essa alongada, se o Deus o permite, é importante a gente não entender de que ele faz de bobagem, de sacanagem, né? Que para um ele acha que pode fazer e para outros não. Que aí a vírgula depois é que explica. Para vos que você experimente, que você cresça, que você entenda, que você aprenda. Podia colocar mais 5 palavras. Por isso, na oração, a gente devia agradecer por tudo de bom e por tudo de ruim, como a Alice falou no começo da oração. E aí explica, né, para aquela internauta que falou se o marido poderia persegui-la. Isso. Pode ser que ele desencarne e comece a entender que ele não estaria correto e ele não mais a persegue. Pode ser que ele esteja acompanhando. Mas ela pode estar sugestionada com essa também ideia. Pode estar sugestionada, com o exatamente. espírito zombeteiro, como ele... que aí o zombeteiro aproveita lá sem a ver. sugestão que ela está e nem é o marido. Exatamente, né? Mas também, lembrando do Alexandre, que só se Deus permitir mesmo, né? E se ela precisar dessa experiência. Senão, ele pode prometer um monte de coisa que ele não vai conseguir alcançá-la. Porque ele está em outra, né? Outra dimensão, outra... Deixa eu só... se tiver respondido... É a Luzinete. Qual que é a pergunta da Luzinete que ela está pedindo para responder? Deixa eu achar. Enquanto você está procurando aí, eu vou falar quem que pediu. O Marcão, né? É o Marcão de Sumé, na Paraíba. Então, Marcão, um abraço, muito bem-vindo. Um abraço. Um abraço. Todo mundo manda um abraço para Marcão. Oi. Abraço. Luzinete, se você puder refazer, porque como você viu, como tem muito, a Ana está tentando achar, mas ele, se você puder refazer, fica mais fácil. Olha, o Tato está assistindo com a gente. Tato? O Tato. Ah, que bom. Que bom. Bem-vindo, Tato. Sexta-feira nós vamos fazer escândalo baixaria lá no Haroldo de novo. O de Haroldo, meu Deus. Bom, vamos vamos continuando. E depois Luzinete, se a Ana não conseguir achar, senão, por favor, refaz a pergunta, porque como tem muito comentário, acaba... Aqui, ali. Faz aí, cabeção.
Eu não. Enxerga? Meu pai morreu no Natal de infarto. Eu era muito apegada a ele. Eu escuto uma música suave todos os dias depois da sua morte, tipo um órgão. Por que será? Luzinete, seu pai ouvia essa música, você ouvia essa música remete ao seu pai. Pode ser muita coisa do tipo. De repente, pode ser uma presença de algum espírito amigo ou alguma coisa que te faça lembrar ele, que te remeta a isso. É muito difícil a gente afirmar que isso seja da realidade espiritual ou que seja um sentimento seu de que traga a presença dele ou a lembrança dele. Quer dizer, é muito difícil de afirmar que seja isso ou seja aquilo. Mas a gente tenta sempre relacionar isso. Quer dizer, é uma música que normalmente te lembrava ele, ou ele escutava, ou vocês ouviam, ou remete à imagem dele, ou alguma coisa que faça você sentir. Então, é por aí. E aí, procura sempre prestar atenção. Pode ser alguma coisa que te faça sentir, sim, mas não dá pra gente afirmar. O importante é só você tentar. E outra, se te faz bem, aí eu vou até diminuir o assunto. Se te faz bem essa sensação de ouvir essa música, te remete a ele, e facilita essa ligação com ele, coração e tudo mais, continua ouvindo o tal do órgão, faz oração mais ainda a hora que está aí, que isso vai chegar a ele sendo alguma coisa relacionada a ele, o órgão, ou não. Né? Mais alguma coisa? Tem bastante pedido de oração hoje, eu não vou conseguir acompanhar agora. Mas depois eu respondo, porque tem alguns casos, as pessoas estão contando alguns casos específicos. Só vou dar um exemplo. Peço oração para o meu filho, Murilo. Tem dias que fala que vai fazer igual o primo, pular na frente de um caminhão. Mas tem que orar para mim também, porque respondo, você que sabe, já que você está vivendo, está existindo, você que sabe. Então, é complicado. Depois vou ler com calma, a gente responde. E vou colocar o nome no caderno de oração, o seu nome, do seu filho. Entrei um pouquinho da tolerância também. Enfim. Então, vamos lá? E aí, Luzinete, acho que está respondido. Se não, você refaz de novo ou entra lá no particular e a gente continua conversando. Alguém está falando que está dando umas travadas a transmissão. Aqui, pra gente, aparentemente, não. Mas a Amanda está falando... Não, então, a Amanda está falando... Fátima, esse assunto de sonho, se você puder entrar no YouTube, nós temos 3 estudos sobre sonhos. E aí, se a gente entrar em sonhos agora, aí nós vamos... São 3 horas e meia que nós vamos falar disso. Mas tem no YouTube, na nossa página, nós já tratamos esse assunto. E foi um assunto que rendeu muito, tanto que foram 3 semanas falando sobre isso. Tá bom? A só Luzinete, para a gente continuar. Somos 4 irmãs, apenas eu e a outra ouvimos a música, não tem nada a ver com ele. Obrigado. Então, Luzinete, por isso que eu falei, mas se você fala que ele desencarnou e depois disso começou, alguma relação deve ter, alguma coisa faz com que te remeta a isso, a sua irmã. Mas é o que eu te falei. Um espírito amigo. Um espírito amigo que faça para consolar. Para consolar ou para fazer a presença dele. Acalmar, né? Como se assim, uma música suave, de uma sensação de bem-estar, porque ele também está bem, né? Então esse sentimento que o espírito quer passar para aquela pessoa, que ele está bem, que está atendido. Por isso que eu falei, faz uma oração sempre, se isso te remete, é uma coisa boa aparentemente, faz uma oração, com certeza vai chegar a ele e vai ajudar vocês todos. Então, 531A. Pode pôr termo a isso e por que meio? Quer dizer, eu posso por fim a essa influência dos espíritos, né, que querem que me odeiam como aquele que quer experimentar apenas, que tem rancor, que quer brincar, que quer só brincar comigo. Eu posso acabar com isso? E qual é a maneira, né? Seria essa a pergunta. Aí os espíritos respondem sim. Pode-se orar por eles e ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. De resto, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, cessarão de fazer ao verem que nada lucram. Quer fazer um comentário e depois a gente... Deixa eu só responder para essa pessoa que já perguntou 2 ou 3 vezes. Yaskara. Ela está perguntando de novo, que a mãe dela desencarnou agora, no mês de março,
e se ela pode receber carta Já é possível, se é já é possível. 28/3, deixa eu ver, como que ela chama? Iácara. Yáscara. É Yáscara, não é uma coisa comum, mas eu sou um exemplo vivo de que é possível. Você falou em 28/3. A minha mãe desencarnou em 30 de novembro e eu recebi uma carta em janeiro. Com Em você, 2 meses. deixa eu só complementar aqui, você colocou de um mentor espiritual, pois ela tinha muita fé. Então, nesse caso, quando a mãe do Alexandre deu a primeira psicografia, ela estava auxiliada por um mentor. Não foi ela que escreveu. Exatamente, não foi ela que escreveu, ela ditou, tal, ela não tinha E com esse ajuda, controle. foi muito Isso. pouco, foi rápido. Então, ela, quer dizer, por um mentor, sim, pode ter que ela consiga, mas... Não dá pra, bater martelo. isso é uma coisa que a gente não vai conseguir precisar. Nós não temos essa condição. Nós já temos, inclusive, invocações de quem tinha acabado de desencarnar. Isso nós temos na codificação. Nós temos com Kardec, que deu comunicação através de invocações. E temos gente que até hoje não fez nenhum tipo de comunicação depois de anos. A Cássia quer falar com o Wagner. Nós temos o exemplo da Carol, que vai várias vezes tentar receber a carta, já faz anos e não recebe. Então não tem vou ler de novo, peraí. Não tem um padrão, mas se é possível, é possível. Eu estou dando um exemplo meu, um exemplo prático do que aconteceu comigo. Foi em 30 de novembro, no meio de janeiro, a gente estava recebendo uma carta. E depois em março ela veio falar de novo, não vamos mais, porque senão só ela fala. Qual que é a pergunta, por favor? Não é porque não, tá. Então depois você me mostra. Então vamos fazer o comentário e aí a gente trata essa 1531 que é importante. Comentário de Kardec. A experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra e que assim expiaremos, cedo ou tarde, os males que pudermos ter acarretado a alguém. Então plantei, colhi. Sempre. É sempre assim. E aí, se eu começar a substituir, todo o mal que eu receber com o bem que eu puder fazer, a colheita será muito mais vantajosa para mim. Esse é o meio que eu tenho para acabar, com a perseguição, para melhorar minha vida, meu dia a dia, Por quê? Porque aí eu estou me colocando acima de todas as tentativas, de tudo que eles possam imaginar, E aí, quando eles veem que não conseguem nada comigo, cessa, Na maioria das vezes. Tem alguns que são mais persistentes, que vão tentar acompanhar os outros que estão próximos. Aqueles que estão à volta que podem influenciar no meu comportamento ou não. Por exemplo, o filho, o esposo provoca os desentendimentos e acaba me desequilibrando, Porque o grande intuito é me desequilibrar, ou seja, me colocar no mesmo nível em que eles estão. O que vai facilitar a ação deles. É aquilo que a gente comentou sempre. Parece que é repetitivo, mas não é. Eu me desequilibro e vou para o padrão vibratório dele, fica muito mais fácil, muito mais acessível todo tipo de influência que eles possam querer ter. Exatamente. Então, assim, eu nunca vou ficar sem colher. Posso demorar a minha colheita, mas eu vou recolher. Agora, mais tarde. Então, se eu fiz nesta vida, eu posso colher ainda nessa vida, lembrando naquela pergunta lá de cima, Mas posso colher daqui 2 existências, daqui 3 existências. Eu preciso zerar tudo que eu tenho, Tem que estar lá no limite zero. Quer dizer, nada de falta, nenhum ódio, nenhum rancor, nenhum arrependimento. Aí, então, eu estou num nível superior. Fácil, É facinho, rapidinho. Queima tudo. Então, 531, mas é importante, essa 531, eu só falei para a gente dar uma pouquinho mais de atenção, porque ele faz uma pergunta que normalmente a gente faz. Eu consigo terminar com isso? Eu consigo terminar com essa influência? Que vai ser, aí é aquela lição que muda o padrão, filho. Muda a sua maneira de viver, muda orar em vigiar, muda o seu padrão, vai fazer... Pronto, está resolvido o problema. Simples desse jeito. Exato. Então, eu só vou responder essa. Monique, assim, crianças também podem mandar carta? Sim. Nós já vários exemplos. Mas olha só, isso é a mesma coisa. Deixa eu explicar, estou vendo de novo, tem muito pedido de carta. Muita gente nova, de novo, fica lá o convite para curtir e seguir a página. Entra no inbox, faz a pergunta, principalmente quando não é
a respeito do assunto, porque senão a gente sabe, nós temos essa condição que sempre aparece, todo mundo que chega as primeiras vezes, fatalmente a gente acaba comentando sobre cartas, é o que acaba chegando a primeira vez, mas entra no inbox, inclusive para a gente poder dar os lugares que a gente conhece, orientar para algum lugar que vocês queiram tentar receber uma carta, ou conhecer o trabalho de psicografia, conhecer o trabalho de carta consoladora. Então, porque senão a gente não consegue tratar do assunto, e aí realmente, e a gente sabe disso, são questões que toda semana acabam chegando, e não é que a gente não queira responder, é que senão a gente fica patinando, sempre falando praticamente sobre os mesmos assuntos. O que a gente pode fazer mais para frente, como sugestão que a gente já fez no ano passado, nas 2 vezes, é fazer o pinga-fogo, e aí a gente faz essas perguntas mais abertas, né, para a gente discutir, tá? Mas, independente disso, todas essas questionamentos, todas essas dúvidas que não sejam pertinentes às questões, embora todas se relacionem, entra no inbox e a gente tenta responder, ou no celular do atendimento fraterno, só para a gente não ficar falando sobre outros assuntos, que senão a gente não consegue, embora tenha relação, mas é que eu vi muita pergunta, hoje tem muita pergunta sobre carta e tudo mais, e a gente depois pode, inclusive, indicar os lugares que a gente conhece, que fazem o trabalho de carta consoladora. Mas só lembrando que depende da pessoa que desencarnou, se está preparado ou não, ter condições ou não. E isso não é regra. Não são 10 anos, 1 ano. Isso a gente comentou, não dá para a gente especificar. Mas vamos lá, 532. Então essa 531, o mais importante é fazer... Se queria terminar às 9, é bom parar. Não, podemos ir. Pode explorar mais a 531. Não, podemos ir. Bom, é o que nós falamos de terminar. Nós falamos de parar de treinar às 9 por conta dos namorados. Acho que ninguém está namorando, então vamos. A risada do seu Wagner é porque ele quer namorar em casa. Hã? O namorado tá em casa. Bom, deixa ele namorar então lá, né? Não, vou lá pra namorar com ele, como assim? Ah, bom, eu achei que ele estava em casa namorando. Entendi. Começou a complicar a situação. Lucimara, a gente fez ano passado 2 vezes, tá? Uma no primeiro semestre, uma no segundo, e a gente sempre tenta fazer isso, terminar um determinado assunto, e a gente marca uma quarta-feira em vez de fazer o estudo. Só que ano passado a gente foi pegando as perguntas a antes, gente pegou né? antes. Porque até pra gente facilitar, porque muitos são a respeito de cartas, muitos são algumas coisas, sonhos é uma coisa que sempre aparece. Então, fica mais fácil. Então, Creus, a mesma coisa, tá? Entra lá no inbox, que a gente pode te passar, inclusive, os lugares mais próximos de vocês do que a gente fica falando aqui, porque cada um do lugar nós temos gente de fora do país. Você está falando uma coisa que é verdade. É difícil carta, vem uma criatura para cá, mas para mim é fake news. Só que tomar cuidado o lugar onde você vai, com quem você vai, né? Se é de... Hoje em dia tem muito. Se não é fake news, confiança, se né? não Por isso que eu falei, gente. Quem quiser as informações do que a gente conhece, do que nós temos conhecimento e acreditamos ser trabalhos sérios, até então é o que a gente acredita por conhecer ou por ter ido atrás, acreditar e ter credibilidade. Então, por isso que eu falo, entra depois na página, a gente até próximo, né, que a gente sempre fala, a gente conhece alguns lugares, não adianta eu falar, como a gente sempre fala, dos meninos de Araraquara, e o pessoal mora no Nordeste, quer dizer, não vai vir assistir aqui. Ou a gente fala daqui de Araraquara, eu que moro aqui em Pederneiras, de Uberaba, lá no Bacelli, quer dizer. Então, entra no particular e a gente tenta indicar algum lugar que a gente conheça, que seja o mais próximo de vocês. Tá? E aí algumas coisas, tem algumas perguntas eu vi aqui, não é o que eu falei, não é que a Natália está perguntando, a Natália entra no inbox e a gente tenta responder, porque aí criança, por etapa criança, tem gente falando pelo jeito, muita gente nova. Então, de novo, ainda bem, muito bem-vindos. Mas entra lá na página, curte, segue e entra no inbox e a gente tenta responder as questões que forem aparecendo, tá bom? Eu só queria assim comentar, assim, sempre fazer o relacionamento daquilo que está aqui no Livro dos Espíritos com os ensinamentos de Jesus, né? Que ele fala do perdão, né? De que ele falou que a gente tinha que orar uns pelos outros, que nós tínhamos que perdoar os nossos inimigos. Está tudo relacionado aqui. Jesus sabia, conhecia esses meandros, não é?
E aí por isso que ele nos exortava sempre ao perdão, né? Ao exercício do amor, para que a gente tivesse um mínimo de problemas em nosso dia a dia, né? Nas nossas vidas. A Alice Para lembrou. mim eu vejo claro que... E a Alice lembrou uma coisa que teve umas 3 semanas atrás, eu acho que a Ana Feliciano falou, calma, Alexandre, que eu comecei foi o assunto do Evangelho, que tem uma vertente, tem um movimento de que ignora ou não dá a devida importância ao Evangelho. E é o que a Alice falou, gente, se nós formos estudar isso daqui como um livro de biologia ou química, sem a gente relacionar aos ensinamentos morais e lembrar que tudo isso está relacionado à lei divina, todas. Nós pegamos o livro da primeira pergunta até a última, e se nós formos na Gênesis, se nós pegarmos a Obras Póstumas, se nós pegarmos o Evangelho, não sei o quê, todas vão estar relacionadas aos ensinos morais e às leis naturais, às leis divinas. Então é simples, então não dá para desvencilhar, não dá para desvincular. Nós estamos falando bobagem. Quem está falando isso, alguém que falou isso, e a Ana aqui, me desculpe se ela estiver ouvindo, falou uma besteira absurda. Não tem como, nós não podemos desvincular a doutrina espírita do que Jesus veio nos ensinar. Se está escrito na doutrina, e aí se nós acreditamos que a doutrina é o melhor caminho, e ela vem nos mostrar o que é o melhor, e nós acreditamos ser o melhor, e aí está lá, qual que é o modelo que nós devemos seguir, ver de Jesus, então nós não precisamos mais discutir, não perder mais tempo com isso. Exato. Se a espiritualidade veio e falou, olha, qual é o exemplo? O que eu preciso fazer? O que eu faço? Qual é o que eu sigo? Está aqui. E aí esse ver de Jesus, e aí a frase, é isso que eu falo, que os espíritos são extremamente sucintos e objetivos quando eles falam, eles não falaram, faz o que ele falou, copia o que ele fez. Não, vê de Jesus. Segue o que ele fez. É simples assim, não é para seguir o que escreveram, é para seguir, é para olhar e ver o que ele fez e seguir o que ele mostrou. Não é o que ele falou, não é o que está escrito no Evangelho, né? Simples assim. E as pessoas continuam com essa bobagem, quer dizer, aí o que a Alice falou é exatamente isso, quer dizer, todas as questões estão relacionadas às leis naturais e ao ensinamento moral do Cristo. Nós não podemos fugir disso. Mas por que você não pode fugir disso? Porque a espiritualidade me falou que é para olhar para ele. Não tem coisa mais clara dentro da doutrina, é a pergunta mais curta que tem, a resposta mais curta que tem. E mais objetiva que tem. Então é simples de fazer isso. Então é só fazer o que foi dito pela espiritualidade. Ou eu acredito no que a doutrina espírita me disse, ou não. Então aí cria uma outra. Cria a doutrina espírita, cabala, doutrina espírita do quinto dia. Não sei, vai criar qualquer outra coisa, mas não é mais espiritismo. Não é mais doutrina espírita. Não. Alexandre, calma. É que essa história. Vamos pedir calma ao Alexandre. Mas é que essa história, e a Alice lembrou, porque nós já discutimos. Tolerância e paciência. Essa parte eu perdi no Evangelho. Então, vamos voltar no Evangelho lá de Jesus. Tolerância e paciência com os nossos irmãos que ainda não compreenderam a mensagem. Mas então a grande mensagem, Vamos. né? Estuda Espiritismo, ali a Jesus, ali a quem quer que seja, mas o caminho, né, é chegar a Deus. Sim. Então não tem outra. Posso, né, escolher que atalhos, você vou usa sofrer vertentes. mais, vou demorar mais, né? Você ter paciência. Mas eu vou ter, preciso chegar, né? Mas eu preciso chegar. Vamos tá lá? Bom? 532. 532. Essa é muito interessante, né? Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade. Então eu posso pedir para o meu espírito protetor Ganhar na Mega Sena? para ficar rica, né? Mas olha a resposta, né, dos espíritos. Não podem fazer inteiramente. Então tem um, porque há males que pertencem aos desígnios da providência. Se Deus permite, então eu consigo, né? Mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Né? Então, não consegui não, mas eu, né? Obrigada, Chego Senhor, lá, né? chego lá. Obrigada, Senhor. Mesmo porque a gente não sabe pedir, né? A gente não tem que sabe tomar pedir. cuidado. Tomar cuidado com o que a gente pede. Exatamente. Né? Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los.
Está Você em nossas mãos alcançar a nossa felicidade ou aumentar os nossos problemas, né? Deus vos deu a inteligência para as usardes, e é sobretudo por meio dela que os espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Eureka! Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado da palavra, Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Nós falamos Do isso egoísta, né? na aula passada, né? Não, isso Sobre cai. E a Ana acabou de comentar, né? Na verdade, eu penso na minha necessidade momentânea, né? Só fazer uma observação que não tem nada a ver com o assunto, rapidinho. Muita gente aqui legal ensinando uns aos outros a fazer o Evangelho no Lar. Eu vi aqui acompanhando. Antes era um ou outro que falava, né? Eu falava muito mais, eu enchi o saco do Evangelho no Lar, né? Eu que ficava falando mais Evangelho no Lar. Agora tá todo mundo aqui ensinando, eu fico muito feliz com isso. Boa noite, Satiko, bom trabalho. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Satiko, todo dia às 9, acho que ela tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, né? Então é assim, aqui os espíritos descerraram as cortinas, né? Ó aqui, cidadão, o problema é seu. Se você souber, né, buscar, você consegue resolver. Abra os seus ouvidos, né? Bate na porta para que ela possa se abrir. Então, às vezes eu fico diante da porta só assim, querendo que as coisas caiam do céu, né? E as coisas não caem do céu. Eu preciso buscar, né? Eu preciso me colocar na sintonia. Ali a plaquinha, sintonia. Como eu falo para as crianças, não adianta pedir para ir bem na prova se você não estudar. Tem um quadrinho do Chico Bento que eu acho fantástico, né? Aquele lá. Ele pega a mãozinha e fala, vai estudar. Porque assim... Ai, Deus me ajuda na prova de amanhã. O que a providência divina pode fazer com quem já estudou é trazer tranquilidade, paz, trazer à memória o que já está estudando, que estudou. Já leu. Agora, se você não estudou, meu filho, não adianta, né? Não adianta, não. Ou mesmo assim, estou desempregado, estou desesperado, faz oração para mim, faço, mas ó, todo dia... Nada cai do céu, né? A verdade é isso, o ditado que nada cai do céu, nada cai do céu, né? Não vem do céu ao acaso. Pode até vir do céu através de uma inspiração, né? Porque de repente eu acordei e tive uma grande ideia, pensando que a ideia é minha, mas eu recebi de um espírito protetor que me deu uma orientação durante o sonho, né? Durante o meu sono. Olha, faça isso. Ou em um minuto que eu me concentrei, né? Por isso a importância da oração, da leitura do bom livro, de ouvir uma boa música, de fazer uma meditação, para que eu consiga ouvir a palavra, a sugestão dos bons espíritos, né? E aí, de repente, eu consigo sair lá na frente, né? Eu consigo vencer todos os problemas. E aí, quando eu venço os problemas, é aquela sensação de que, nossa, né? Consegui, né? Tudo aquilo que eu passo, né? Aquele problema já passou, já foi. Aí quando a gente né? consegue falar, eu consegui, né? A gente não lembra que a gente pediu. Não lembra que tem um espírito protetor que vem nos ajudar, que vem nos socorrer. Eles nos socorrem. Mas lembra dos obsessores, né? Bater, né? Mas na hora que não dá certo, o obsessor lembra, né? Então, né? A gente acha que sempre é o obsessor, né? Pois é. Eu né? não vou nem falar, mas assim, teve uma conversa que foi preciso e a pessoa falou que pede tanto para os outros e consegue as coisas e chega na hora. Eu falei, talvez você esteja pedindo errado. Não acontece, Deus às vezes é livramento, não é o teu caminho, aquele caminho que você tanto procura. Poxa, eu quero passar na prova da polícia, por exemplo. Não consigo, olha, eu estudo. Não é para você, talvez não seja esse o seu caminho. Não é essa a sua oportunidade. Não né? é? A sua oportunidade é outra. Porque Deus não abandona. Se você está fazendo de tudo, se você está estudando, se você... E não consegue, não é o caminho, às vezes.
Abre a mente e pensa em outra coisa. Às vezes está do teu lado e você não está enxergando porque você só está... Eu só vou aproveitar a deixa aqui da Beatriz, que eu acho que você leu aí, fez um comentário que a vida dela mudou depois que ela começou a fazer o Evangelho no Lar. E a Lucimara, que falou que também faz isso e está ajudando. Aliás, Lucimara, obrigado pela força hoje no estudo, tá? A Madalena está saindo, vai namorar, né, Madalena? Madalena. A Madalena vai namorar. Cheio de coraçãozinho Cheio de coração hoje no Face, declarações. Pode ficar, Madalena, que dá tempo pra tudo ainda, viu? Pode ficar aí. Ele tá longe. Não, tá longe? A Gi também, mas a namorada dela tá namorando. Tá longe bem ali. Vamos lá. Bem ali. Vamos lá, que é assim, ó. Quando a gente está aqui na Terra, a gente olha para as coisas, né? E o meu alcance é 300 metros no máximo, se a minha vista for muito boa. Mas se eu subir num prédio, eu tenho uma visão muito maior, né? E assim acontece conosco também espiritualmente, né? Quanto mais eu vou subindo, mais eu consigo enxergar as coisas, né? Eu não vejo só as coisas da Terra, eu vejo o que é melhor. Aqui para a Terra, porque eu estou na Terra, eu preciso das coisas materiais também, mas eu consigo visualizar as outras coisas, as coisas espirituais. O que é mais interessante para mim, a economia espiritual? É ser rica agora, né? Ou passar por alguns perrengues para depois lá na frente eu ter uma vitória. Porque se eu for rica agora, eu posso me distrair e perder essa caminhada, né? Já iniciada. Então, assim, tem coisas que a gente só consegue enxergar quando a gente está acima, né? Quando eu consigo ter uma ideia do todo. Então, nesse momento, a gente tem a vida presente nossa, né? Ou, como diz os espíritos aqui, só a minha pessoa. Daí é o egoísmo puro. Eu só quero para mim e não me importa se para eu ser feliz eu vou magoar a Simone, eu vou magoar o Wagner, né? Ou se eu vou tirar deles para que eu seja... A Sandra está pedindo para a gente responder a pergunta dela. É assim, ó. Você disse orar para espíritos zombeteiros, deve ser. Orar para espíritos menos evoluídos, trevosos, obsessores. Sim. Corremos risco de ser perseguidos. Para que paremos de... Se a gente parar de orar por eles, nós corremos risco de ser perseguidos? É isso, né, Sandra, que você quis dizer, É né? isso. Olha, se eu parar de orar por eles, depende. Será que ele já se convenceu, né? Eu parei de orar, mas eu continuo vibrando no bem, eu continuo fazendo bem, né? E aí eu estou numa sintonia diferente da dele. Ele não consegue me atingir, não. E a Sandra, eu não sei se é o caso, não sei se eu entendi direito a resposta, mas se eu faço essa oração de coração, eu continuo fazendo oração, né? Não tem motivo por que de eu parar. Quer dizer, se eu estou fazendo a obrigação, se eu estou fazendo a oração simplesmente para ele se afastar, isso não é meu. Não é reconciliação, né? Não é de coração, né? Eu não estou realmente me expondo, né? Eu não estou fazendo isso para que essa vibração de amor chegue até esse espírito que é esse obsessor, ou esse brincalhão, ou quem quer que seja. Então, se eu estou fazendo essa oração como cumprir tabela, que é a mesma coisa que a gente fala sempre em qualquer oração, gente. Então, se eu parei de orar porque eu acho que já está resolvido o problema, então eu não estava fazendo aquilo de fato. Eu não estava fazendo a minha oração para que esse sentimento de amor, e o objetivo da oração é de que esse sentimento de amor, que essa vibração, essa energia chegue até esse espírito. Então, na verdade, eu estou fazendo o que a gente fez durante todas as outras existências que a gente sempre fala. Eu estou trocando. Olha, eu faço uma oração para você, você me deixa em paz. Eu peço para Deus, eu rezo 7 Ave Maria, eu estou perdoado. Eu faço tal coisa, aí eu estou fazendo troca. E, na verdade, a oração, ela não é isso. Na verdade, a Alice fez o comentário, e eu só quis complementar nesse sentido. Se eu fiz essa oração até um determinado prazo, só para ele se afastar, ou eu fiz essa oração porque realmente eu estou fazendo uma oração pensando no bem daquele espírito? Se eu estou fazendo essa oração, eu vou continuar vibrando positivamente para ele. Vai ser natural, né? Sim, aí eu aprendi aquilo que a gente sempre fala. A partir do momento que eu aprendi a amar, a partir do momento que eu aprendi a me dar, a me doar, está resolvido. Isso eu já aprendi, que é um dos principais, é o seu principal objetivo que nós vamos encarnar. Então, se eu aprendi a fazer isso, aí eu não fico mais medindo se ele vai me perturbar ou se ele não vai me perturbar. Será que ele já se afastou? Será que ele não se afastou? Será que se eu parar de rezar, parar de fazer oração, ele vai voltar a fazer? Então, aí é só a gente tomar cuidado para não fazer troca.
Olha, eu faço uma oração, você fica longinho. Agora, se eu parar de fazer oração, você vai fazer mal para mim. Quer dizer, eu preciso... Porque essa oração de troca não está valendo nada. Assim, tem a situação que às vezes eu presinto que eu não preciso mais Sim, fazer oração mas para aí aquela pessoa. mas porque ele aprendeu. E porque apareceu outras pessoas que também estão precisando de oração. Então eu estou substituindo aquele por outras pessoas também. Eu estou sempre orando pelo outro. Mas você já Não, eu já vibrei. Porque eu já vibrei O meu por amor, ele o meu amor já foi. e estou entregando É. ele nas mãos de Deus. Então, ok, ele foi para Deus O e eu importante vou é- aqui continuar cuidando das outras Sim, pessoas. não, mesmo porque a gente não mantém todo mundo o tempo todo nas nossas orações. Nas nossas orações, Nas nossas não. orações. Eu mesmo faço oração por um período e depois já tem outras coisas. Não, e vem outras coisas, necessidades, outras necessidades pessoas momentâneas. que precisam de oração também, O que eu então só- eu vou mudar de é. personagem. O que eu só quis explicar é de que essa oração para troca, de olha, você me deixa em paz e eu faço oração aqui, é perigoso. Ela É o que a colocou gente assim, faz ó, com outras... Eles nos perseguem para que paremos de orar? Pelo que eu entendi, que eles perseguem você para você parar de fazer oração. Pelo que eu entendi. Que eles não querem melhorar? É isso que ela quer dizer, será? Acho que é isso aí que eu entendi. Olha aqui, Que eles eu estão posso... perseguindo para que você É pare que você de acha que a fazer nossa oração para ele vai atrapalhar? Não, mas Eles aí, querem ser ruim? mas aí é o problema dele. É. Aí faça a sua parte, faça a sua vibração de amor e deixa ele seguir o caminho. Exato. Não se preocupe. Aquilo que a gente fala sempre, a história do outro. Eu vou até onde o outro me permite. Então, onde eu quero fazer o bem para Alice. Ou o que a gente constantemente fala aqui, vamos usar o exemplo. Aliás, vamos parar na 533, né? Porque senão nós não vamos conseguir andar. Só, para a gente fazer a 533, é o que a gente sempre fala aqui. Vou dar um exemplo prático. É o mesmo caso da gente convidar as pessoas para virem na palestra, ou para virem para o estudo, ou para ir fazer o trabalho voluntário, ou enfim. Não adianta eu continuar insistindo se a pessoa não quer. É a mesma coisa. Exatamente. Nossa, mas olha, vai te fazer muito bem. E aí? Vai te fazer muito bem? Eu estou falando que vai te fazer muito bem. Se você não quiser e volta naquela história, vai voltar aquele dia da história. Sandra falou, é isso mesmo que a gente... Então vai caber nisso. Então é aquele se vocês não estavam, que eu comentei na palestra de quem foi, do Tavinho, eu acho. Da história do chegar na casa espírita, resolver o problema momentâneo e eu vou embora. E eu canso de convidar. Não adianta, eu não quero. Eu resolvi o meu problema. O meu problema está resolvido naquele momento, até logo. Nossa, mas olha, cuidado. Gente, nós acabamos de falar o estudo inteiro que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas na hora. Está resolvido o problema? Está resolvido o problema. Eu vim aqui, fiz uma oração e nós estamos, graças a Deus, nós temos tido, a gente comentou outro dia, o feedback na página das pessoas que estão respondendo. Amanda é uma que saiu agora, falou do menino. Tem várias pessoas que mandam comentários para a gente de que melhorou. Ontem a Simone deve estar acompanhando com a gente, que tinha tido um problema com o marido e que não estava dormindo, e que as orações, o estudo, depois da palestra ela está conseguindo dormir, até sem remédio. Então, agora, se isso for resolver o meu problema, a Simone, vou usar o exemplo dela, não sei se podia, Simone, mas como você colocou no aberto, eu consegui dormir, a palestra está me fazendo bem, eu estou conseguindo dormir sem o remédio, porque eu estou me sentindo calmo, eu estou conseguindo fazer minha oração, tá? E daqui 2 semanas, ela está dormindo, ela não assistir mais a palestra, ou não assistir mais o estudo, ou não frequentar mais a página, ou não pedir mais oração. Nós temos capacidade de falar assim, nossa, sua vida vai virar desgraça? Nós não sabemos. Agora, o que nós podemos orientar? Continue. Se isso está te fazendo bem, isso está fazendo com que mude a sua sintonia, mude o seu padrão vibratório, mude a sua maneira de encarar toda a situação, isso nós podemos fazer. Agora, o que nós estamos cansados de ver? Está resolvido o problema. Qual que é a maior giro que nós temos? Em casa espírita. Entre em evangelização, educação infantil, a rotatividade é absurda. Porque o pai leva lá enquanto está resolvendo o problema dele lá no passe. Tomou as 8 semanas do passe, até logo. Já era. Tomei os 8 passes, resolveu. Por quê? Nessas 8 semanas... Naturalmente, gente, isso a gente tem comprovações. Quer dizer, não é que o passe mudou a vida de ninguém. Eu mudei. Eu estou fazendo as orientações de que a casa me falou. Eu estou vibrando melhor. Eu estou fazendo a minha oração à noite. Eu estou indo tomar o passe. Eu estou assistindo a palestra. Eu estou indo no estudo. Eu mudei o ritmo da minha vida. Eu mudei o padrão vibratório da minha vida. Eu construí uma outra
que a Alice comentou lá no comecinho, a onda que eu estou vibrando é diferente da que eu estava. Então, a casa espírita que fez, a água fluidificada que fez, então você mudou tudo isso. Você que acrescentou tudo isso na sua vida e fez com que isso mudasse a sua vida de tal forma que você está conseguindo dormir à noite, que você está sentindo que você está melhorando, você está mais fortalecido moralmente. Eu sempre falo no estudo menos, mas na palestra, quando as pessoas pedem oração e falam que estão em depressão, eu sempre falo, continue conosco, continue conosco. Por quê? Pela vibração, para se manter no estado vibratório, ouvir a palestra para poder entender, porque não adianta falar, não, eu vou colocar o seu nome aqui e a pessoa desliga a STTV, ué. Sim. E aí ela não está nessa sintonia. Eu vou vibrar, vou fazer o passe, como a gente está fazendo hoje, o passe coletivo, e a pessoa não está sintonizada naquilo. Então é um conjunto de coisas que melhoram, né? Agora, só para responder, porque a pessoa me responde. Deixa eu só aproveitar, antes de você fazer a pergunta, o Casinha, que é um que compartilha tudo que a gente tem lá de Jaú. Obrigado, Casinha, pela presença. Me responde, meu filho morreu dia 1º/6, assassinado, me ajuda. Se ele está bem ou não. O nome dele é Davidson Santos. Maria Silva. Maria Silva, nós podemos colocar o nome dele no caderno de orações. Você continuar fazendo suas orações. Né? É muito triste, mas você continue fazendo suas orações. Agora a gente não tem esse... Nós não temos poder um médium para saber. Nós podemos, o que nós podemos te orientar, e você que conhece o seu filho, e deve o conhecer bem, é ver como é que ele estava naquele momento, o que ele estava vivendo, qual é o padrão vibratório, como é que ele estava se comportando, e fazer orações para que ele tenha sido o mais bem recebido possível, que ele desperte o mais rápido possível, que ele ajude, que ele encontre auxílio e esclarecimento o mais rápido possível, e o que nós podemos fazer, colocar no caderno de orações e vibrações tanto o seu nome como o dele, e aí volta no que a Ana estava falando, que a Alice estava falando, que você pode ajudá-lo muito mais com o seu amor do que nós. E não cultive o máximo de que você consiga, não cultive o ódio, a raiva, a vingança por esse ser que fez isso com o seu filho. Porque senão você está criando um elo aí entre você, o seu filho e ele, e acaba não ajudando em nada o seu filho. Né? Essa é a Sandra que está perguntando isso? Esse é o trabalho. Agora, assim, uma sugestão para todos esses casos, né? Quero me livrar dos espíritos que me perseguem. Quero alimentar meu filho desencarnado. Faça culto do Evangelho no lar. Que hoje muitos falaram. Por semana, no mesmo horário. Faça o Evangelho. É convidar Jesus para dentro da sua casa. Faça o Evangelho e direcione as suas orações por todos aqueles que estão à nossa volta, daí aqueles que nos perseguem estão à nossa volta, por todos os nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos amigos. Pelos espíritos zombeteiros, os brincalhões, às vezes, que estão ali, eles vão também ter uma luz, se beneficiar do estudo que você está fazendo. Isso é uma forma de caridade também, porque quando a gente faz Evangelho no lar, existe um grupo, a espiritualidade nos acompanha naquele horário e com certeza eles trazem espíritos que necessitam ouvir aquilo para poder ser direcionado para um hospital espírita, para um abrigo, enfim. Esse é o remédio mais seguro que eu conheço. Tá? Também. Que eu posso receitar e assinar Maria Alice Correntione. Mas ser feito de coração, né? Não precisa Sim. ler grande, ler uma página, não entender nada do que está lendo. É vibrar, ter aquela vibração de amor. É um momento de oração. Eu encontro mesmo com Jesus, né? Eu encontro com Deus. Faço uma leitura do Evangelho, da Bíblia, né? Se é o caso de... Não sou espírita, sou evangélica. Eu quero... Pega um trecho, né? Ali do Evangelho de Jesus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, de João. Leia. E aí... Pense o que aquela mensagem está trazendo para você de ensinamento. Isso é importante, isso é muito importante. Deixa eu só aproveitar o gancho da Alice para a gente não perder, porque a gente sempre comenta como é para fazer o Evangelho no lar e tal, e às vezes a gente pula essa parte que a gente fala só de fazer o comentário, e às vezes a gente esquece de fazer essa colocação. O mais importante do Evangelho no lar não é só discutir aquele texto que foi discutido, mas no que aquilo pode ser aplicado na minha vida.
Esse é o mais importante. Às vezes a gente passa batido, a gente mostra o esquema, como é que faz, o que tá, a gente então lê, faz oração, no final faz o comentário e a gente esquece do mais importante. O que é aquela lição, o que é aquele trecho daquele livro, da Bíblia, do Evangelho, uma leitura edificante, serve para que eu coloque em prática e que eu mude algum tipo de comportamento equivocado que eu tenho tido. Como fazer o Evangelho no lar, né? Tem um videozinho, depois, se quiser entrar, Natália, no YouTube, tem lá, ou se você quiser entrar mesmo na mensagem ou pelo celular, eu mando o vídeo. Eu vou aproveitar, Lucimara. Lucimara, eu não sei Lucimara, você só me responde, eu não lembro se você é a primeira vez ou não, porque está ajudando um monte, já virou da página, vai ter que estar toda semana. Na página no YouTube do Amigos do Bem, o vídeo de abertura é um do Evangelho no Lar. É um vídeo de quase 5 minutos, que eu não falo, né? Falando de como fazer, bem explicadinho, bem esmiuçadinho e tal, que nós fizemos e divulgamos, e nós deixamos ele na capa do YouTube por a gente acreditar na importância que ele possa fazer. Exatamente. Tá? Então, resumindo, faça uma leitura de uma mensagem, né, no dia e horário marcado, tem água sobre a mesa, a leitura do Evangelho, a discussão, né, ali entre os membros, entre aqueles que forem participar ou contigo mesmo, se você for fazer o Evangelho sozinha, e depois faça uma prece, né? E nesta prece entrega tudo, todos os seus problemas, todas as suas angústias. Estou fazendo sozinha, a Deus, falo, a Jesus. Faço em voz alta? Faz em voz alta, porque quando eu estou fazendo o Evangelho, naquele momento, os bons espíritos, os nossos protetores, estão levando outros espíritos para ouvirem aquele Evangelho. Então, fala em voz alta, conversa como se tivesse alguém ali na sua frente, porque tenha certeza que tem, né? E entrega tudo a Jesus. Procurar manter o mesmo dia da semana e horário. Isso, e procura manter aquele dia da semana e horário escolhido. Então, todo dia naquele lá, eu faço se chegar alguém no horário, às 20 horas. Convida para participar. Se a pessoa não quiser, pede para guardar. Desliga o celular, desliga o telefone, enfim. Esqueceu nessa semana, na outra faça, naquele dia, naquele horário. No começo não se preocupe, assim mesmo. porque às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, né? O estouvamento é grande nosso. Estouvamento, né? Esse estouvamento é grande nosso, mas tenta manter essa frequência, tá? De dia e horário, porque naquele dia e horário marcado, a espiritualidade superior, né? Jesus estará, os emissários de Jesus estarão contigo na sua casa com Tem certeza. um desenho muito legal que tem 2 espíritos zombeteiros assim. Fala assim, vamos lá naquela casa atentar eles. Bem assim, aí tem a casa com uma luz. Ele falou, não, lá não dá, lá eles fazem evangelho no lar. Eu vi também. Que legal. Exato, porque assim, lá não vai dar. Cria uma luz, né? E os espíritos que não gostam da luz se afastam, né? Então aquele zombeteiro, aquele E vamos dizer que ele se afasta ou se convence, né? De que aquilo é bom e passa a frequentar para aprender. Então a gente está se educando nossa família e educando os espíritos que estão à nossa volta. E aí com certeza, mas né, tem melhoria na nossa vida. E Jesus não mente nunca. E ele disse que onde tivesse 2 ou mais falando em seu nome, aí ele estaria. Então, confia. E segue. Gente, nós vamos terminar. Nós tínhamos prometido que íamos até às 9. Nós já estamos, que horas são? 9h30. Já quase passamos no horário. Vado, de novo, obrigado. Flávio de Araraquara. Eu vou agradecer de novo a Lucimara, que falou que já acompanhava há algum tempo. Muito obrigado pela participação. A Beatriz, que falou bastante do Evangelho no Lar, que deu o testemunho dela e acabou trazendo esse assunto para a gente acabar discutindo. E passei aí para alguns, tem o link do YouTube para quem quiser. Fora esse vídeo da capa, que é o do Evangelho, devido à importância que a gente dá, nós deixamos lá de propósito, para que todo mundo que acesse a página, o primeiro vídeo seja esse. Mas tem todas as palestras que nós transmitimos às terças, tem todos os estudos que nós já fizemos até aqui. Então sempre tem lá. E aí eu acho sempre mais fácil do que vocês procurarem no Facebook. Lá porque tem por data,
tem por questão e assunto. E as palestras pelo palestrante, pela data e pelo tema. Então é mais fácil de procurar do que ficar procurando na nossa página no Face. Embora sempre a gente deixe disponível tanto a transmissão como o link do YouTube a gente deixa. Nossa, que pena, todo mundo. Que pena. Hoje a gente vai deixar também Janilu Santiago. Hoje também a gente vai deixar disponível o link no YouTube, e aí quem não conhece pode ir lá que vai ter todas as informações. A Natália está falando que precisa fazer o Evangelho no Lar, então é só entrar lá, Natália. Aí tem esmiuçadinho, tem um vídeo da Ana, quase 5 minutos, bem explicadinho, mas hoje a gente já falou bastante, aproveitou esse final para falar, e acho que sempre é muito importante, a gente deveria até falar mais disso sempre, para que as pessoas realmente adquiram esse hábito. Só tem uma pessoa aqui que perguntou, eu não me recordo o nome agora, porque já entrou várias perguntas depois, eu acho interessante a gente responder ela. Ela pergunta assim, eu posso orar por alguém que já morreu? Provavelmente ela deve ser nova na página, na doutrina, e ela então seria interessante a gente responder ela. Sim, não, Claro. Nós não conseguimos anotar o nome, mas se ainda você estiver ao vivo, se não depois quem viu a pergunta puder passar, se por acaso já saiu. Mas sim, claro, nós até comentamos do caso do órgão, que escuta o órgão e assim por diante. Sempre, e aí a mesma coisa que a gente fala toda vez na palestra, que graças a Deus tem atingido bastante corações a história de perda de ente querido. Tudo que é amor chega no seu destino. Então a minha oração para esse ser desencarnado vai chegar, do mesmo jeito que nós falamos agora, do exemplo de que quem fazia para o obsessor, ou para o brincalhão, ou para o trevoso, todas essas vibrações de amor vão chegar ao seu destino. Quanto mais amor eu deposito, mais amor vai chegar para esse destino lá. Então, essa oração para o desencarnado, e eu vi alguém comentou, e acabou passando, também não vem ao caso, fez um comentário, Jesus falou que não falava com os mortos, provavelmente alguém que não é da doutrina, ou não conhece a doutrina espírita. Ela não é da doutrina, ela respondeu logo abaixo que ela é evangélica. Muito bem-vinda, né? Que a gente tenha conseguido ajudar a esclarecer ou ao questionar, pelo menos fazer com que questione alguma coisa, e nós estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida ou tentar discutir alguma coisa do tipo. Mas muito bem-vinda, muito legal saber que tem gente não só da doutrina acompanhando, participando e questionando. Mas respondendo, aproveitando, eu lembrei desse comentário, todas as orações vão chegar ao seu destino se elas forem feitas com amor. E aí, para o desencarnado, principalmente porque se ele está próximo da gente vibrando e está em sintonia, isso vai chegar de uma maneira avassaladora e vai fazer um bem enorme. A Márcia disse que está tão bem hoje que poderíamos passar a noite. Ué, que bom, muito bom saber disso. Mas você acha isso? Tem muita gente que já está pedindo para a gente desligar porque nós falamos demais. Gente, obrigado de novo. Hoje a gente até de novo pensou na possibilidade de desmarcar, porque era o Dia dos Namorados. A gente ficou em dúvida se teria, mesmo as pessoas que estão na mesa, como as pessoas que estão assistindo, se teria quórum para isso, se teria... E a gente acabou conversando e não vamos fazer. Eu acho que, independente de qualquer coisa, se nós vamos levar ao pé da letra a história, acreditamos no que a gente fala, se um ou mais estiver reunido, lá estarei. Se nós estivermos falando nós 2, nós 6, nós 10 ou nós 100 e alguma coisa, 81 com 90 nesse momento, já valeu a pena. Então, o Vado está falando amor sem fronteiras e dimensões, o Vado lá do nosso lar. É isso mesmo, Vado. Vado, eu até pedi desculpa ao vivo, né? Nós não conseguimos ir no evento das cartas consoladoras aí, porque a gente estava com a atividade aqui do asilo, mas acompanhamos, eu vi a transmissão depois. Parabéns e que tenha outras oportunidades e que a gente consiga estar aí junto. Tá bom? Gente, obrigado. Quem ainda não curtiu, curte e segue a página que tem as informações. Eu coloquei o canal do YouTube para quem quiser
acompanhar, principalmente, não só o vídeo do eu já vi o da Cássia, né? Que não só acompanhar o vídeo do Evangelho lá, mas tem o da Alice da Prece, tem o dos Meninos da Mocidade, então tem os vídeos curtinhos, tem vídeo do Tato, tem vídeo do Edgar, tem vídeo da Mariana, da poesia da Mariana, tem vídeo do Gustavo, tem um monte de vídeo curtinho, fora os estudos e as palestras, tem bastante coisa bacana lá no YouTube. E o Acácio está falando que não é só ele que reclama que acaba logo. Vai, você está fazendo, eu acho que você está fazendo por trás, Acácio, você deve estar conversando aí. Vado, nós que agradecemos, obrigado por estar com a gente de novo. Gente, vamos fazer uma oração? Bom, feliz Dia dos Namorados, para quem tem namorado, para quem não tem, parabéns, né, também. Porque está livre do presente, está livre de um monte de coisa. Nossa, que feio isso. Tô brincando, gente. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Vou devolver meu presente, não nem vi. Façam que nem agir, deixou o namorado namorando, depois vai lá também. Gente, Não tá lá sejam esperando pra egoístas, namorar, nem... calma. Gente, Seja egoísta. obrigado pela presença. Vamos fazer uma oração final. Obrigado, gente. Vamos fazer uma oração final. E então, só para explicar, né? Então, nós voltamos na semana que vem, da 533. Para frente. Nós vamos fazer a semana que vem da 533 a 535, provavelmente. Aí, Só. para mim não me esquecer. Tá bom? Duda também, não tinha visto. Obrigado. Aliás, hoje tinha bastante gente. Bom, vou deixar guardado aqui todos. Vamos lá? Vamos. Ó, a última oração, se quiser fazer no final. Tá? Opa. Oração de todos aqui. Tá bom. Quer deixar isso? Não, vou deixar aqui no Recolhe, porque senão eu cobro depois no papel. Vamos todos, então, fechar nossos olhos. Vamos serenando os nossos pensamentos, pensando na figura de Jesus, nosso Mestre querido, a sua figura meiga. Imaginemos Jesus à beira do lago de Genezaré, no mesmo momento em que ele curava os enfermos, expulsava os demônios, dava olhos a cegos, fazia que os mudos falassem. Vamos sentindo as vibrações desse lugar, da generosidade de Jesus nos abraçando, nos intuindo. Vamos ouvir as batidas de nossos corações e agradecendo a Deus nosso Pai por tudo que temos recebido, seja de bom ou de ruim, que as boas nos fazem felizes e as ruins nos tornam melhores. Vamos rogando a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que abençoe a nossa família, aos nossos amigos, a todos aqueles que estão à nossa volta. E neste momento, vamos pensar naquelas pessoas em que desejamos todo o bem, a cura, a melhora. Com todo o amor do nosso coração, Jesus, nós rogamos por estas pessoas. Pedimos, Senhor, que as abençoe, que melhore, que cure, de acordo, Senhor, com o merecimento de cada uma delas. E que nós possamos, Senhor, aceitar com paciência e resignação os acontecimentos, as coisas que estão à nossa volta que não podemos mudar. Que aproveitemos a cada momento para crescermos, para nos melhorarmos, para que nós possamos adquirir as virtudes necessárias para chegar mais próximos a Deus, nosso Pai. Gratidão, Senhor, mais uma vez. E agora, Jesus, agradecidos, nós rogamos, Senhor, que nos acompanhe em nossos lares e que esta semana transcorra em tranquilidade e paz. Que desejamos todas as bênçãos que aqui recebemos, também aqueles que estão necessitados nos hospitais, as crianças nos orfanatos, nos abrigos, aqueles que estão encarcerados, aos que estão hospitalizados,
aqueles, Senhor Jesus, tão carentes do seu amor e do teu carinho, que vão encontrar a satisfação nos vícios, nas alegrias efêmeras da vida e que ainda não acordaram para a sua necessidade espiritual de se elevar e de crescer para atingir a perfeição. Vamos ainda, Senhor Jesus, fazer a oração aqui sugerida pela Ana, de Allan Kardec, que é uma oração para afastar maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos, que inspirai os maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos, que os enganais. Espíritos zombeteiros, que zombai da sua incredulidade. Eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assisti, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai-me do meu coração o ciúme e o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Allan Kardec. Senhor Jesus, que todo o nosso amor e toda a nossa alma possa vibrar, Senhor Jesus, desejando o bem a todos aqueles que estão à nossa volta. Se eles permanecerem conosco, Senhor, que nós possamos persistir no bem, encaminhando esses espíritos ao vosso caminho de paz e de amor. E que esta paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vai a Dani que trouxe. Dani escreveu? Dani, quem é Dani? Não, eu achei. A Dani? Ele fez fotografia. A Dani. Boa noite, seu Acácio. Boa noite, Camille. O Gervásio.